Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Hoje é dia 21 de janeiro de 2026. Estamos iniciando mais um programa, lembrando que nós estamos no mês de janeiro, janeiro branco, para falar sobre saúde mental, porque quem cuida da mente, cuida da vida. O nosso convidado de hoje é o fisioterapeuta Saulo Félix, e ele que vai estar falando um pouquinho sobre o tema Quando o Corpo Fala. Seja muito bem-vindo, Saulo. Obrigado, agradeço muito pelo convite. Boa noite aos nossos ouvintes e espero estar compartilhando bastante informação que ajude muitas pessoas hoje. É interessante, Saulo, e eu gostaria muito de agradecer, o seu aceite para vir falar, porque quando a gente para falar sobre saúde mental, às vezes a gente fica apegado só a aspectos psíquicos, só a questão psicológica, mas muita coisa acaba interferindo, nesse aspecto emocional. Com certeza. A gente tem que entender que não tem como separar as coisas, Não tem como separar o intelecto, a nossa consciência do nosso corpo. Está intrinsecamente ligado. Então, se uma coisa não vai bem, a outra também não. Para começar, Saulo, de que forma o corpo pode expressar emoções que não conseguimos verbalizar? A principal é a dor, a dor crônica. Então, muitas pessoas não entendem até por que tem dores que não passam nunca, toma medicação, e faz terapia e atividade física e a dor não passa. Mas, enfim, pessoas que não verbalizam, não exteriorizam os seus problemas, acabam sentindo dores, porque o corpo reflete aquilo que a mente está passando naquele momento. Então, uma das principais causas que tem por não verbalizar esses problemas é sentir a dor, Além da dor, tensões musculares, limitações causadas tanto por essa dor quanto por essas tensões musculares. E os órgãos respondem muito mal também às emoções não verbalizadas, Então pode aparecer gastrites, enterites, vários problemas aí gastrointestinais e manchas na pele, uma porção de coisas que pode acometer como uma doença secundária a esse indivíduo não estar verbalizando, exteriorizando essas emoções. É interessante você trazer essa questão até da própria tensão, porque às vezes a dor, as pessoas têm um pouco de conhecimento sobre a fibromialgia, que é uma dor, que tem relação com esse aspecto emocional, mas a própria tensão, a pessoa não se permite perceber o impacto, do emocional na tensão. Então, eu tô com uma dor de cabeça já tem uma semana. E a hora que você vai conversar com a pessoa, ela tá toda travada. Ela fala, não, já tá me dando um torcicolo. Então, assim, o corpo dela tá dando uma série de sinais, ela não tá percebendo. Exatamente. E é até interessante você citar a fibromialgia, porque é uma doença assim multifatorial, E se a gente pensar na dor, a dor ela é multifatorial, Então, as pessoas costumam assim trazer junto com a dor do fibromialgico algo assim estigmatizado, É um estereótipo essa dor. Por que é um estereótipo? Eu costumo até dizer que é um estereótipo social, porque é uma dor que não é palpável. É uma dor que não tem uma injúria visível. Então, geralmente, esse paciente fibromialgico, ele sofre até um isolamento social, porque as pessoas não entendem essa dor que ele sente, Ele próprio acaba não entendendo, porque ele nunca teve informações sobre o que é dor e por que ele sente essa dor, E aí acaba que ele vai só evoluindo para pioras, Uma coisa leva a outra. Depois começa a aparecer depressões, problemas emocionais mais sérios. Então, é até interessante você falar na fibromialgia, porque é uma dor não palpável. E muitas pessoas precisam entender o que é fibromialgia para começar a ajudar quem tem esses problemas. As pessoas elas ficam em busca de uma comprovação mesmo, Você tem que provar a dor que você está sentindo. Uma época eu senti bastante dor crônica, depois eu cheguei no diagnóstico de... Meu Deus, fugiu o nome agora. Não, é nas juntas. Artrite reumatoide? Artrite reumatoide. E na época eu passei pelo neuro. E o neuro falou, olha, a fibromialgia, a gente só dá o diagnóstico quando a gente descarta tudo. Então, assim, é quando você não tem nada que positivo em relação a outras coisas que você fecha para a fibromialgia,
E é por isso que as pessoas invalidam tanto, porque ela é por descarte mesmo de outras coisas, né? Então é como se a pessoa estivesse inventando uma dor, quando na verdade ela tá ali em sofrimento, né? E as pessoas estão ali, né? Ah, não, isso daí, né? Deixa de comer açúcar que melhora. O problema é que dor é quando come muito açúcar. Se você parar de comer açúcar, você vai Inflama, melhorar né? dessa dor. Exato. E é uma dor emocional, não é uma dor realmente, né? A origem dela é emocional, não é só a questão física, né? Ela é uma dor que nós chamamos de nociplástica, né? O que é isso? É uma dor não palpável, de uma origem desconhecida, e simplesmente o sistema nervoso ele não consegue administrar essa dor. Né? Então ela se torna, tudo é exacerbado. Todas as suas sensações, elas são elevadas. Então, uma brisa que bate, uma água gelada, um simples toque, essa pessoa vai sentir muita dor. Né? E é exatamente o que você falou. Às vezes, por não ser uma dor visível ali, uma ferida, uma batida, um entorse, ninguém entende, porque não está no lugar daquele fibromialgico. Né? Agora, ele entende as noites de sono que ele perdeu, né, por conta de dor, vento do ventilador batendo, causando aquela dor horrível, né, a falta de sono, a restrição, a limitação. Então, é uma doença que ela tem que ser melhor compreendida mesmo. Acolhida, né? E acolhida, exatamente. E é possível, ô Saulo, que dores musculares estejam relacionadas a questões emocionais? Totalmente. Totalmente. O que acontece? A gente pode... Sabe quando você vai no massagista? Dá um exemplo bem simplório mesmo. Ele toca você e fala, aqui tem um nozinho, né? Bom, tecnicamente nós chamamos isso de ponto gatilho. Geralmente pontos gatilhos eles aparecem dessa forma, né? Foi uma dor, uma questão emocional não exteriorizada, tensionou os músculos e gerou aquele ponto de dor. Né? Então, sim, elas podem sim estar relacionadas a tensões musculares. E pior ainda, essa tensão contínua vai te gerando ainda vários outros problemas ortopédicos, como uma postura inadequada, uma postura com falta de confiança, né? E vários outros problemas ortopédicos que vai levar essa pessoa a medicações de forma crônica e etc. Então está sim relacionado, muito relacionado, na verdade. E dependendo da localização, dificulta até a circulação, né, Saulo? Com certeza. Com certeza. A gente tem que levar em consideração um hormônio chamado cortisol. Quando a gente fica muito tempo sob efeito desse hormônio, ele é essencial para a manutenção da vida, né? Ele ajuda no metabolismo de gordura, proteína, no ciclo circadiano do sono, mas se ele for liberado em excesso, ele pode causar vasoconstrição, né? E aí pessoas podem ser até condicionadas mais tarde a uma hipertensão arterial, um diabetes mellitus, que é uma doença oxidativa. Então, sim, pode atrapalhar sim a circulação. Então, para você que está nos ouvindo e se percebe com tensões, percebe com dor, né, e não consegue identificar a causa, é bem interessante você acompanhar o Fala Psico de hoje para que você tenha alguns esclarecimentos. A gente está com a participação da Aninha. Boa noite, Aninha. Obrigada, né, por você participar do Fala Psico. Ela disse que o tema de hoje é muito bom, que ela tem dor muscular, né, falando da fibromialgia, que pode ser, e ela quer saber se isso pode ser hereditária, porque ela também tem uma prima uma prima dela que tem a doença. E ela disse que um tempo atrás ela passou pelo ortopedista para ver a dor, né, da coluna, e ele falou que poderia ser fibromialgia. Não tem estudos conclusivos que ela pode ser hereditária. Geralmente ela é uma dor, como nós já dissemos, uma dor nociplástica, é uma dor idiopática, não tem uma causa específica. Né? Agora a dor na coluna é o seguinte, ela pode ser usada como um diagnóstico de exclusão. Né? Para ter um diagnóstico de fibromialgia, tem que ser dado, o diagnóstico clínico no caso, tem que ser dado por um profissional reumatologista. Né? Então o que ele vai fazer? Ele vai pedir uma série de exames de sangue, né? E exames laboratoriais, e ele vai fazer um exame de palpação. O fisioterapeuta faz também. Nesse exame de palpação, tem que ser comprovado pelo menos 18 pontos de dor bilaterais, dos dois lados. Então, só o fato de sentir dor apenas na região da coluna, já não poderíamos considerar uma fibromialgia. Teria que ser positivo para outras partes do corpo também.
E geralmente são as periferias, cotovelos, punhos, joelhos, os trapézios, né? Aí sim a gente consegue já ter um norte direcionando para a fibromialgia. Esclarecida a dúvida da Aninha. E, Saulo, dando continuidade, como é que a postura corporal influencia no estado emocional no dia a dia? Eu acredito que a postura corporal, ela não influencia muito no estado emocional. Eu invertiria, eu conseguiria inverter essa situação. Eu acredito que as emoções interferem muito na postura. Então, quando você observa uma pessoa depressiva, por exemplo, ela consegue passar para nós uma história só através da postura. Então, o que ela vai ter? Ela vai ter ombros rotacionados para frente, uma hipercifose, um semblante geralmente caído, né? Então, a gente já olha para essa pessoa, ela já está contando uma história para nós, né? Que provavelmente ou ela tem muita dor, né? Ou ela é uma pessoa muito reprimida, não é verdade? Então, é diferente de você olhar uma pessoa bem confiante, tem uma postura ereta, né? Queixo elevado. Então, eu acredito assim, que as emoções, elas interferem diretamente na postura. Eu acredito que uma má postura, a não ser que seja congênito, que você nasceu com uma má postura, então isso pode sim acarretar no futuro, talvez assim uma baixa autoestima, né? Uma baixa estima, na verdade. Aí sim pode interferir nas emoções, né? Mas eu acho que o contrário é mais verdade. Nós vamos agora para um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico. De volta com o Fala Psico, estamos falando hoje sobre as emoções e quando o corpo fala. O nosso convidado de hoje é o fisioterapeuta Saulo Félix e a gente já entra nesse bloco respondendo a pergunta do Juliano do Bairro IP. Muito obrigada, Juliano, pela sua pergunta. Ele diz que sente muitas dores nas costas e ele quer saber o que é isso, Saulo. Então, como a gente já conversou antes, a dor é multifatorial. Então, para ter certeza do que pode ser, a gente teria que avaliar o Juliano, né? E através da avaliação a gente consegue chegar num diagnóstico. Mas geralmente dores nas costas pode estar ligado a algum fator ortopédico, né? Depende da idade dele, depende do trabalho que ele executa, né? Qual que é a função laboral dele. Então, Juliano, procura a gente lá na clínica, vamos fazer uma avaliação aí. Às vezes até o colchão, né? Com certeza, com certeza. Hoje em dia o colchão influencia muito. E a maioria das pessoas nem sabe que colchão que elas têm que usar, né? Então, o colchão, sim, ele influencia muito na curvatura da coluna. Interfere no sono, interfere em tudo, né? No nosso desempenho laboral, porque se você não dorme bem, se você não descansa, se você ficar com dor, não dá para ter bom desempenho. Com certeza. Ô Saulo, falando um pouquinho mais sobre essa questão, né, do corpo,
O que acontece quando nós vivemos emoções por longos períodos de tempo sem expressá-las? Lembra que a gente comentou sobre o cortisol Sim. lá atrás? Então, o cortisol em excesso, ele pode causar várias injúrias oxidativas no nosso corpo, né? Então, se você vive muito tempo com as emoções reprimidas, o seu corpo vai falar. Ele vai começar a se expressar, né? E aí que está o problema. Quando o seu corpo já começa a expressar algo que as suas emoções não conseguiram, aí é aquele famoso ditado, boi foi com a corda, né? Uhum. Porque já é um estado meio grave. O corpo já está exteriorizando uma injúria, né? Então, o cortisol liberado em excesso, ele vai causar alguns processos oxidativos que podem levar a hipertensão arterial, diabetes mellitus, né, que é extremamente oxidativo, insônia, que você acabou de falar agora. Quem não dorme não vive, não é verdade? O sono é extremamente importante para a manutenção da vida, né? Então, essa pessoa tem que procurar terapia antes de começar a sentir esses sinais no corpo. Para você que de repente já percebe a presença desses sinais, é interessante já buscar auxílio, né? Com certeza. E muitas vezes a pessoa fala, mas eu não queria fazer terapia e tal, mas assim, você vê que tem muita gente que também tem problemas porque também não faz atividade física. Assim, tudo isso tem relação também com o estilo de vida que a pessoa leva, né, Saulo? Com certeza. Um estilo de vida totalmente desregrado não é um investimento para o futuro, né? Pode ser que hoje o seu corpo e a sua mente não te cobre, mas lá na frente, com certeza, você vai ser cobrado, né? O que eu digo para meus pacientes? Atividade física, ela é um investimento, é como se fosse um mercado financeiro. Você vai aplicar todo mês em uma poupança, por exemplo, que não é um dos melhores investimentos, mas eu vou dar o exemplo dela. Você vai aplicando todo mês numa poupança para você usar lá no futuro. Então, atividade física é isso. Você vai depositando massa muscular, saúde, para lá no futuro você poder usar. E a relação entre a ansiedade e a tensão muscular, Saulo? A ansiedade está totalmente ligada à tensão muscular, porque quando a gente está em um momento de ansiedade, em um cenário de ansiedade, nosso corpo responde a isso, né? Então, o que acontece? Ansiedade. O nosso sistema nervoso não consegue gerir as emoções naquele momento, né? Tem duas partezinhas no nosso sistema nervoso, chamado hipocampo e amígdalas cerebrais. Elas que controlam essa questão de gerir as nossas emoções e alguns outros neurotransmissores, né? Quando eles são liberados de forma desordenada, nós perdemos o controle do nosso corpo. Então a gente começa a hiperventilar, né? A gente começa a respirar muito rápido, nós temos taquicardia, nosso coração dispara, acontece sudorese nas mãos, né? Então, o que acontece? A gente fica em estado de luta e fuga o tempo todo, né? E isso não é bom, é ruim. É bom a curto prazo, mas a longo prazo isso pode gerar problemas muito sérios, principalmente de tensão muscular crônica. E tem gente que já tem uma postura, você olha para a pessoa, você vê que é uma pessoa tensa, né? Tensa e nervosa. É já uma pessoa que está toda enrijecida, normalmente ela tem até a musculatura mais firme, né? Exatamente. E tem umas que já são totalmente armadas também. Quando você vai falar disso para elas, já se fecham mais ainda, né? É aquele estereótipo da terapia, né? Ah, terapia é coisa de louco. Mas não, gente, tem que fazer terapia, tá? Terapia é coisa de gente saudável. Com certeza. A Maria José mandou uma pergunta aqui. Ela diz que, boa noite, Maria, obrigada pela sua participação. Ela diz que tem sempre dor nas costas e nas pernas. E quando ela fica preocupada, ela quer saber por que será que ela sente isso. Ela diz que já chegou a ficar de cama por conta dessas dores. É Maria? Maria. Oi, dona Maria. É o seguinte, geralmente dores nas pernas estão relacionadas a dores nas costas, né? Principalmente se tiver uma compressão de raiz nervosa. Então, quando acontece da sua coluna vertebral está num processo degenerativo, ela perde ali consistência no disco e aperta alguns nervos, algumas raízes nervosas. Isso pode referir dor nas pernas, né? Mas se ela sente quando ela fica nervosa, então tem um fator psicossomático, né? Então, provavelmente,
ela está focando demais em algum problema emocional que está referindo dor nessa região. Então, Maria, é interessante você começar a se atentar para ver quais são os gatilhos, até para que você receba a ajuda da melhor forma possível, né? Ou ela já tem algum problema crônico, Sim, e aí quando ela fica nervosa, intensifica. que é outra possibilidade, né? Exatamente. Como é que a respiração infere diretamente nos quadros de ansiedade? Saulo, você já deu uma explicada sobre essa questão de luta e fuga? Então, a respiração, ela... eu costumo dizer para alguns pacientes que a gente não respira, né? A gente respira errado. Ainda mais em quadros de ansiedade, que a gente costuma perder o controle, né? Então, o que é importante em uma crise de ansiedade? Você conseguir olhar para si e respirar de forma adequada, né? O que eu falo para minha filha? Minha filha, às vezes, ela sai um pouquinho do controle, né? Acho que ela pensa muito rápido, então ela começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo e não consegue entender o que está fazendo. Aí eu falo, filha, calma, vamos fazer o seguinte: cheira a florzinha, sopra a velhinha, né? E isso se enquadra também para os adultos, né? É você inspirar e expirar, sentindo a sua respiração e dizendo para você, eu tenho o controle. Porque o que acontece? Quando você perde o controle da sua respiração, você começa a hiperventilar. Você pode até fazer uma narcose por dióxido de carbono, né? Mas o que acontece? Acontece taquicardia, sua pressão eleva, né? Vem a sudorese, vem aquele estado de fuga, pupila dilata. O que você faz quando você respira fundo e sente a sua respiração? Você está dizendo para o seu corpo, eu tenho um controle, né? Então, o seu sistema nervoso começa a entender que tem que começar a baixar esses níveis, né? Que é o sistema parasimpático. Então, quando você começa a respirar profundamente, você começa a adquirir de novo o controle do seu sistema nervoso. E assim você consegue equilibrar. E é interessante você falar agora sobre essa questão da respiração profunda, porque tem muita gente que acha que respiração profunda é encher o pulmão de ar. Então, e na verdade, a respiração profunda você tem que encher o abdômen, né? Exatamente. Então, não é uma respiração superficial, é uma respiração que você vai ter que encher o pulmão e você também precisa encher o abdômen. Então, tem bastante coisa para encher. Exato. Às vezes você fala, olha, inspira por 4 segundos. A pessoa fala, mas não dá, né? Não tem tudo isso. Tem. Vai ter mais. Então, Né? é realmente fazer uma respiração profunda, né? E como é que você sabe se você está respirando profundamente? Se você está enchendo o abdômen. Se você estiver parando, né, no tronco, só prendendo no pulmão, você está respirando. Realmente, essa respiração não está profunda. Exatamente. Né? Nós chamamos de padrão tóraco-abdominal. Né? E é extremamente importante isso que você falou. A pessoa tem que saber respirar para conseguir o controle de volta nesses momentos de ansiedade, né? Senão as coisas só pioram, né? Vou até comentar algo aqui que pode gerar gatilhos em algumas pessoas, mas a gente viveu 2019 um momento bem ruim, né? No mundo inteiro. E pessoas que estavam hospitalizadas em UTIs, quando eram extubadas, não conseguiam permanecer muito tempo, né? Por conta de ansiedade e eram reentubadas. E isso gerou muitos óbitos nessa época. Por conta disso, de não conseguir controlar a ansiedade. De que forma, Saulo, a fisioterapia respiratória pode ajudar, né, nesse controle da ansiedade, no controle do estresse? A fisioterapia respiratória, ela ajuda muito na questão de manobras, né? O fisioterapeuta respiratório, ele pode estar auxiliando ali o paciente a aprender a respirar dessa forma que você disse, né? Os 4 segundinhos. E orientando a respeito de exercício físico. No exercício físico, você tem que saber respirar também. Aí entra uma especialidade da fisioterapia que é muito eficaz, chamada Pilates. Que ali você aprende a respirar, alongar, fortalecer, tudo ao mesmo tempo. E o Pilates, ele tem essa função de trazer consciência para aquilo que está sendo feito também, né? Exatamente. Porque no período em que você está desenvolvendo a atividade, você precisa estar consciente do movimento, até para você fazer o movimento certo, né? Exatamente. Ali é você e seu corpo, né? Ali você está se conhecendo no Pilates. Eu acho o Pilates extremamente eficaz. Nós vamos agora para mais um intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico.
Deve ser dúvida de todo mundo que estudou com você. De volta com o Fala Psico, nosso tema de hoje é Quando o Corpo Fala. Nosso convidado é o fisioterapeuta Saulo Félix. E a gente já vai começar esse bloco com uma pergunta da Michele, que está aqui no estúdio. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. A minha pergunta é sobre a gestação e o parto. O parto de certa forma, um trauma para mim, um medo antecipado da dor do parto. E na hora do parto, e aí eu já ouvi histórias de pós-parto pegarem dores, mesmo depois de tudo passar, né? O puerpério, né? Ainda assim levar para a vida alguma dor, né? E eu queria saber se essa dor é algo sentido. Em alguns casos, sim, né? Há uma dor palpável, né? Que pode ser causado pelo pós-parto. Inclusive, enxaquecas são muito comuns, crônicas, né? Algumas puérperas apresentam aí por muito tempo, até pro resto da vida. Mas esse tipo de dor que você comentou comigo, ela pode ser algo mais assim, uma construção, um estereótipo que você está construindo a respeito do pós-parto, né? Porque pode ser que você venha ter um parto totalmente tranquilo, esperamos que isso aconteça, e você não venha sentir nada, não tenha nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de consequência, né? Então talvez seja um sofrimento antecipado de algo que você recebeu a vida toda, ou que você leu, né? A gente estava conversando um pouquinho antes da pergunta e eu acabei falando da minha época da adolescência, né? O grande medo da gravidez na adolescência. Então tivemos um intensivão na escola na época por muitos anos, não foi um ano só, ou uma vez só. Foram filmes passados pra gente, né? Palestras, professores falando e até situações reais acontecendo. Colegas minhas que engravidaram na adolescência, a gente via toda a situação de família e tudo mais, e foi criando uma barreira que até uns anos atrás definitivamente não queria ter filho, né? Até eu conheci meu esposo, fui mudando de ideia, fui recapitulando tudo que agora estou distante. Mas eu ainda tenho na minha cabeça um medo muito grande do parto, de assistir muita coisa para ressignificar isso, sabe? Ver que tem partos hoje em dia humanizados, e tem muita coisa para mudar esse estereótipo, mas eu acho que é uma coisa que está tão enraizada, é saber, pode acontecer de eu não conseguir ressignificar isso, e vir para o meu parto. Eu acredito que você tem que começar a ter experiências com puérperas, né, com mães, para você começar a absorver aquilo que é bom, né? Porque realmente foi construído isso, né? O imaginário que a criança é ruim, né? Engravidar é ruim, vai doer, depois do parto pode ser que você tenha uma dor crônica pro resto da vida, mas não. Na verdade, a maioria das mães vão te relatar experiências ótimas, né? Que talvez mude totalmente a sua visão do pós-parto e depois você venha até ter mais filhos. Porque, na verdade, eu acredito que até essa forma como foi abordado com você tem mais relação com uma questão de controle para evitar que isso ocorresse na adolescência, né? Mas isso é raro, esses casos onde a pessoa ela carrega alguma sequela do parto, é raro, né? Não é uma coisa comum de acontecer. E é exatamente isso, desculpa te interromper, mas é uma forma de controle, né? É uma educação pelo trauma, né? E cristalizou isso em você. Agora você vai ter que realmente ressignificar através de terapia, né? E experiências com mães. Igual eu comentei com você, pode ser até que esse trauma, ele registre algo no seu bebê. Esse seu bebê já nasça com esses registros que são ruins. A microfisioterapia defende muito isso. Né? Uma especialidade da fisioterapia. Trabalha muito com física quântica e reabilitação. E ela defende isso, que muitos traumas são ainda intrauterinos. É legal você também tentar entender com a tua mãe se ela teve essas ansiedades com relação à tua gestação. Concordo. Pode explicar muita coisa. E dando continuidade aqui, Saulo, o que significa regular o sistema nervoso por meio do corpo?
é você ter o controle, né? Bons hábitos de vida, né? É você decidir ser saudável. Eu acho que isso é o que define bem essa resposta. É você decidir ser saudável para ter uma mente saudável, né? Então, atividade física, bons hábitos de vida, boa alimentação, que a alimentação também influencia muito. Então, eu acredito que isso vai te ajudar, sim, a ter uma mente saudável. Tem a parte da fisioterapia que é por reabilitação por conta de acidentes, de algumas situações que são inevitáveis. Sim. Mas tem muitas condições que diz muito mais respeito ao estilo de vida da pessoa, né? Com certeza, principalmente as doenças crônicas, reumáticas, né? O paciente muitas vezes é etilista, consome muito álcool, né? Tabagista, não pratica atividade física, o que já é grave, né? Porque tudo o nosso corpo está em constante movimento. Nossas células, nosso coração é uma usina, né? Que funciona no nosso corpo o tempo todo. A gente precisa disso. É óbvio, né? Então, o nosso sistema nervoso está sempre ali fazendo sinapses, comunicações. Então, no nosso corpo nada para. Tudo está em constante movimento. No universo, tudo está em constante movimento. Então, por que esse indivíduo está parado? Sendo que ele não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para se movimentar, né? Um corpo parado não produz, né? Não é saudável. Então, sim, a atividade física tem que estar no dia a dia de todo mundo. E a ausência dela tem impacto, né? Com tem certeza. pessoas que dizem assim, olha, né, eu não faço atividade física porque eu não tenho vontade. Não me dá aquela vontade. Aí eu fico pensando, mas quem é que tem essa vontade? Eu conheço poucas pessoas que têm essa vontade. A maioria segue mais por disciplina Sim. e por compreender que aquilo ali vai ser algo benéfico do que necessariamente pela vontade, né? Exatamente, porque ninguém acorda assim 5 horas da manhã e fala, ai, nossa, que gostoso, eu vou para academia fazer agachamento. Não, né? Vai porque é necessário. A estética está envolvida? Sim, porque é legal você se sentir bem com você. Mas diz muito mais sobre saúde do que sobre estética. Porque hoje pode até ser por estética, mas lá na frente vai ser por saúde. Então, ou você faz agora, ou você vai ser cobrado lá na frente. Em muitos casos, nem é a tão longo prazo assim. Pode ser que a curto prazo você já seja cobrado. Tem até a parte, né, de sustentação do próprio corpo. Tem muita gente com questão de coluna e é por ter flacidez muscular, né? Exatamente. Não faz o exercício, não tem essa parte sustentada. E se a pessoa é jovem, ela já sofre disso, como é que vai ser a vida dessa pessoa quando ela estiver idosa? Exatamente. O que poucas pessoas sabem é que existe uma estatística em relação a pessoas hospitalizadas que recebem alta mais cedo do que outras. Então já é comprovado que pessoas que têm hipertrofia de coxas, têm as pernas grossas, mas não grossas geneticamente, pessoas que praticam musculação e ganharam aquela hipertrofia, elas têm alta muito mais rápido do que pessoas sedentárias, porque o tempo que elas ficam hospitalizadas, o seu corpo recruta energia da onde tem mais músculos, no caso, vai ser no caso dessa pessoa das pernas. Isso aí é um dado interessante, científico, para vocês estarem aí, né? Se você está na dúvida sobre fazer exercício físico, acredito que é o momento de você tomar uma decisão, que é para você, né, escolher envelhecer com saúde. E Saulo, como é que os problemas de sono impactam no corpo e na saúde mental? Totalmente. Quem não dorme não vive, né? Então, enquanto nós dormimos, nosso corpo libera uma série de hormônios, neurotransmissores essenciais para a manutenção da vida. Então, quando você dorme, seu corpo libera principalmente melatonina, que é responsável pelo sono, mas libera também serotonina, que é responsável pelo seu humor. Então, se você não dorme, no outro dia você vai estar como? Mal-humorado, chutando o cachorro, né, brigando com a esposa, vai atender mal as pessoas no trabalho, né? E, a longo prazo, isso pode gerar uma patologia chamada narcolepsia, e você dorme acordado. Né? E isso também é ruim, principalmente para motoristas, né? Já pensou um motorista com narcolepsia na estrada? Que coisa grave, né? Então, dormir é extremamente importante para a manutenção da vida. E a ausência do sono, ela pode ter impactos também nessa parte muscular? Com certeza. Aí entra de novo a história do cortisol, né? Que ele vem em excesso, né? Ele vai causar tensões musculares, né?
E aí esse paciente que não dorme, ele vai começar a ter consequências também cardíacas, né, vasculares, porque o que que acontece? O lado direito do nosso coração, ele é responsável por bombear sangue para os pulmões e o lado esquerdo para o corpo todo. Quando você não dorme e existe uma vasoconstrição, o coração tem mais dificuldade para bombear esse sangue, né, para as extremidades, para os pulmões. E aí começa a acontecer o quê? O crescimento desse músculo cardíaco. Estou falando em palavras bem simples para o ouvinte entender, tá? Então, o seu coração começa a crescer. Só que o seu coração, diferente do restante dos músculos, quanto maior ele está, mais fraco ele é. Então, quem não dorme tem grandes chances de ter uma cardiopatia grave. Então, é importante sim dormir e dormir bem, tá, gente? Não é 3 horas, 4 horas, não. É um sono restaurador. As dores musculares, a gente até já chegou a comentar um pouco sobre isso, né? Elas podem contribuir para a insônia? Principalmente dores crônicas, e estudos revelam também que a melatonina ela é um mediador de dor. Então, infelizmente, o mesmo hormônio que proporciona para nós o sono, a sensação de sono, também é um hormônio que pode elevar os níveis de dor, né? Então, sim, pode causar contrações musculares aí e dores crônicas indesejadas. Você diria que o ideal seria eu já ouvi falar, o sono REM? Esse seria o ideal? E como a gente sabe que a gente está tendo sono? A gente, na verdade, nunca sabe que está tendo esse sono, mas quem está nos observando percebe pelos movimentos dos olhos. Então, quando a gente começa a mexer os olhos, né, claro, pelas pálpebras que a gente consegue ver, movimentos involuntários, às vezes é uma respiração profunda, diminuição dos batimentos cardíacos, aí a gente sabe que essa pessoa está no sono REM. O mistério que acontece. Também. A gente lembra que sonhou alguma coisa e aí tá. Esse sono é o que seria o ideal. E na verdade a gente lembra de um sonho, né? Porque em uma noite de sono REM você pode ter aí vários sonhos, né, e lembrar apenas de um. A Aninha, ela mandou mensagem, ela disse que ela não anda dormindo muito bem. Já é um fator de advertência aí para ela. E práticas corporais simples ajudam a melhorar a qualidade do sono? Higiene do sono, né? Bom, você precisa ter pelo menos 7 horas a 8 horas de sono, né? Para você ter nós, na faixa etária de 30 a 50 anos, a gente precisa ter mais ou menos isso, de 7 a 8 horas. Mas o que acontece? Quando chega o horário de dormir, muitas pessoas fazem o quê? Ligam as telas, né? Principalmente celular. Então você está, na verdade, hiperativando ali, né, a sua atenção naquele momento. Você está excitando, né? E tinha que ser o contrário. Você tinha que estar com luzes baixas, lendo um livro, tomando um chazinho, né? E não sendo estimulado por telas. Então a higiene do sono é muito importante, né? Chegou ali 11 horas, 10 horas, não sei que horas que o indivíduo vai acordar, mas ele tem que se desconectar totalmente, né? E aí sim ele começar a ter uma higiene boa de sono, porque assim ele vai condicionar, né, o corpo dele a ter um sono saudável, um sono REM. Ô Saulo, tem aqueles relógios que eles monitoram a qualidade do sono, agora tem aqueles anéis inteligentes que também fazem isso. São informações confiáveis? Eu acredito que não, porque o meu falha. E eu, particularmente, não consigo dormir com pulseira, relógio, nada. Então, assim, raramente quando eu usei, não acredito que foi confiável, não. Não. Deixa eu dar boa noite aqui para as pessoas que estão participando aqui do Fala Psico através do YouTube. O Lucas Ação Contabilidade está nos ouvindo. Obrigada, Lucas, pela sua audiência. A Ana Fontes, a Cláudia Aparecida da Silva, a Fátima Paviani, o Marcos Antônio da Silva também, ele que é de Planuta, Minas Gerais. Planura, Minas Gerais. Olha, a gente tá, né? Chegando em Minas. Obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Agora a gente vai rapidinho para mais um intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico.
De volta com Fala Psico, para você que está sintonizando agora, a gente está no último bloco falando sobre quando o corpo fala com o fisioterapeuta Saulo Félix. Saulo, dando continuidade, qual é a relação entre dor crônica e transtornos como depressão e ansiedade? Eu acredito que está totalmente relacionado, né? Principalmente com depressão, porque a pessoa que sente dor constantemente, né? Ela vai ter limitações. E na maioria dos casos que eu tenho experiência, meus pacientes acabam evoluindo para depressão por conta de limitação. Então, às vezes era um paciente ativo, tinha uma atividade laboral que sustentava ele, a casa, a família, e de repente ele se vê em uma situação em que a dor está limitando ele. Então ele acaba entrando em um quadro depressivo, porque agora ele é dependente de um programa social, ele é dependente de ajuda de um terceiro, né? Então isso pode sim acarretar a depressão. Lembrando também que a gente tem que começar a entender a dor, porque é difícil falar da dor, né? Só que a gente não pode estigmatizar a dor, porque ela é uma experiência sensorial, né? Eu não posso simplesmente olhar para a dor como um vilão da história. É uma experiência que meu corpo precisa. Não sei se as pessoas vão me entender, os ouvintes vão me entender em casa. Mas já pensou a sua vida sem o estímulo da dor? Né? Eu tenho pacientes que eles não sentem dor, porque eles tiveram lesão em nervos. Eles se queimam frequentemente, eles se furam frequentemente, e isso causa lesões mais sérias ainda. Então a dor ela é necessária. É claro que a dor exacerbada ninguém quer, mas a gente tem que começar a entender o porquê que existe a dor, né? Tem a questão filosófica da dor e que ela é extremamente importante também para a nossa vida, né? É claro, repito, ninguém quer ficar sentindo dor, mas a gente também não pode estigmatizar a dor dessa forma. A dor, ela verbaliza uma necessidade de limite ali, que Exatamente. algum limite está sendo ultrapassado, né? Exatamente. Essa questão que você falou sobre a limitação por conta de questões, né, da pessoa ela ficar limitada, em 2023 eu quebrei o tornozelo e coloquei uma placa com 5 pinos. E 60 dias sem colocar o pé no chão. Eu fiquei de cadeira de rodas, porque eu também não dava conta. Eu levei uns 3 tombos andando de muleta, eu achei que estava muito seguro. Mas é horrível você ficar dependente das pessoas, né? Por mais que a gente entenda a necessidade, que é só naquele momento, mas não é por uma questão de momento, é porque você perde completamente sua autonomia, né? Sua capacidade de resolver as coisas. A gente vê muito idoso nesse quadro depressivo, porque na juventude eles eram ativos, eram fortes, e hoje eles precisam de ajuda para sentar, levantar, se limparem, né? Então, por favor, gente, entendam os idosos, né? Entendam as limitações que eles têm por conta de dor crônica, né? E vamos procurar entender eles. A Michele tem mais uma dúvida. A dúvida é sobre o bloco anterior, né? Ainda sobre o sono. Você tinha coisas legais para ler antes de dormir, né? Para parar o sono. Eu leio, só que eu leio no celular. E aí eu queria saber se é um empecilho, né? Ler no celular eu leio no Kindle, aí que tem o Kindle mesmo, né? O meu é no celular mesmo, o aplicativo. Mas eu queria saber se tem esse empecilho daí de entrar no sono bom mesmo no celular. Então, eu acredito que a claridade é um grande empecilho, né? Ela vai impedir a ação da melatonina, a melatonina ela age através da escuridão, né? Então, quando as luzes estão apagadas, a gente começa a ter o estímulo desse hormônio. Então, se você tem tela no seu rosto, estimulando você ali naquele horário de pegar no sono, aí vai atrapalhar bastante. Então, o interessante é você diminuir as luzes, né? Inclusive a claridade da tela do celular. Pode ser que seja uma estratégia legal. Ou você compra um livro bem chato, e deixa na cabeceira da sua cama. Eu estou lendo um desde 2010, eu acho. Sempre que eu abro ele, eu leio 2 parágrafos e durmo. É batata. Boa Batata. estratégia. A Maria do Centro, ela está acompanhando o programa, ela disse que está gostando bastante. Obrigada, Maria, por nos acompanhar aqui no Fala Psico. E Saulo, só para a gente finalizar, né, a sua participação hoje, por que algumas dores persistem mesmo sem uma causa física clara? É a famosa dor nociplástica que a gente já comentou. É uma dor sem causa específica, sem causa evidente, sem causa aparente. Então eu não consigo palpar essa dor. Provavelmente ela é gerada por transtornos emocionais. Então é uma dor que, sem uma equipe
multiprofissional, sem essa pessoa estar sendo assistida por um psiquiatra, um psicólogo, um fisioterapeuta, um ortopedista, um reumatologista talvez, ela não vai conseguir entender a origem dessa dor e não vai conseguir tratar. É fundamental que ela procure, muitas vezes, até uma equipe multidisciplinar para tentar entender esse quadro, né? Geralmente, dores nociplásticas tem que ter uma equipe multiprofissional acompanhando. Saulo, você tem algum recado que você queira dar para as pessoas que nos acompanharam até aqui em relação a essa questão do cuidado, né? Até do teu próprio trabalho, das suas intervenções que você observa no consultório, no atendimento? Como fisioterapeuta, eu não posso deixar de falar para vocês se movimentarem. Porque o que é a fisioterapia? É a terapia através do movimento físico, né? Então, gente, por favor, façam atividade física dentro das suas limitações, não precisa ser algo extraordinário. Procurem uma academia, um pilates, né? Faça aquilo que te traga saúde, né? Comece a adotar bons hábitos de alimentação, né? Bons hábitos de sono, para você alcançar uma longevidade eficaz, né? E falando em Maria, tem uma paciente, Dona Maria, que foi hoje na clínica. Dona Maria, um abraço para a senhora, posso mandar? Pode. Eu espero que a senhora esteja ouvindo a gente aqui, porque ela disse o seguinte: meu filho, que hora que vai ser o podcast hoje? Foi, Dona Maria, 19 horas. Nossa, bem na hora da novela. Foi, Dona Maria, liga a TV, deixa baixinho e ouve a gente. Um abraço para ela. Então, gente, é tão importante a gente falar, ter o espaço para estar falando sobre esse tema que é tão importante, e muitas vezes a pessoa não tem o acesso à informação, não está bem orientado. Infelizmente, hoje a gente sofre com excesso de informações, mas informações que são desnecessárias, fragmentadas, né? Muitas vezes são desinformação, né? Trazem ali coisas que, em vez de serem construtivas, acabam marchando contra todo o movimento em prol da saúde, né? Em prol do desenvolvimento e até daquilo que é científico, né? Que a gente tanto busca. Então, assim, trazer profissionais de ponta que tenham conhecimento daquilo que estão falando, né? E que sejam referência naquilo que fazem, é um dos principais pontos que a gente elenca aqui no Fala Psico. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez sua participação, sua presença e contar com a sua participação outras vezes, Saulo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. E, gente, não existe saúde física sem saúde mental. Obrigada. Uma boa noite a vocês que nos acompanharam até aqui, o pessoal que nos acompanha através do YouTube, nossos ouvintes da Rádio Cultura, de todas as quartas-feiras. Muito obrigada. Michele e Ada, que são a nossa equipe de suporte aqui. Fiquem com Deus. Excelente semana. Semana que vem a gente está de volta com mais Fala Psico.